Fala, meus irmãos, estamos trazendo mais um vídeo contando a história de Jó. Para quem não sabe, a história de Jó foi dos homens mais ricos do mundo, um dos homens que honrou a Deus, que sofreu na pele. E vamos contar essa linda história de Jó, que nos faz ser forte, nos faz a cada dia acreditar no amanhã do Senhor Jesus e do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente pode passar por toda dificuldade no mundo, a gente pode perder tudo, mas nunca a fé em Deus, porque Ele pode te dar tudo aquilo que você perdeu em dobro. Então vamos lá. Em uma terra distante, Jó, um homem que ama a Deus e muito rico, ele possui 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 boi e 500 jumentos e muitos servos para atender a todas as suas necessidades. Ele também tem uma família maravilhosa, uma esposa, 7 filhos e 3 lindas filhas. Jó é feliz. Se você observar hoje no mundo, nenhum homem mais rico do mundo tem tudo isso que Jó já teve. Não tem. Jó já foi Jó era o homem mais rico do mundo. O Senhor tem me abençoado abundantemente, Jó falava. Lá no céu, Deus está orgulhoso de seu servo Jó, um homem muito justo. No entanto, Satanás está contrariado com a felicidade de Jó e a satisfação de Deus. Então, quando você é uma pessoa como Jó, obediente, uma pessoa que adora a Deus, Satanás está de olho em você. Ele fica ali todo momento procurando algo para que você peque contra Deus, porque ele é o primeiro a te acusar, ele é o primeiro lá a mostrar a Deus, é o primeiro a falar com Deus. Olha aí, o teu servo, que tanto o Senhor se orgulha, tanto o Senhor abençoa, está pecando contra ti. Então, é basicamente isso que acontece. Então Deus estava feliz com Jó. Então, Jó só lhe adora. Isso Satanás dizendo a Deus. Jó só lhe adora porque você cuida para que nada de mal aconteça a ele. Se não tivesse lhe dado tanta riqueza e bênção, ele se afastaria de você em um instante e até maldiçoaria ao seu nome. Então Satanás, ele foi até Deus, né, e falou com Deus que tudo que Deus tinha dado a Jó, pois que ele não amaldiçoaria o nome de Deus, e sempre foi obediente a Deus, porque sempre teve tudo. Mas olha o que Deus fala com Satanás. Você acha mesmo? Muito bem, vamos ver. Pode prová-lo. Então, gente, como que Deus é maravilhoso. Então, às vezes, quando você é provado, que Deus deixa você ser provado, e você passa dessa provação, gente, Deus te honra grandemente, grandemente, que ninguém na terra pode te honrar tanto, a não ser a Deus. Então Deus diz a Satanás para prová-lo: tire as coisas que ele tem, mas não o machuque. Então Deus mandou tirar tudo que ele tem, toda a riqueza dele. Só não toque nele, não o machuque. Então Satanás saiu de perto de Deus e foi fazer o que ele gosta de fazer, que é ver as pessoas tristes,
que gosta de ver as pessoas afastadas de Deus, que não é o caso de Jó. Mas é isso que Satanás faz com as pessoas no dia de hoje. Satanás não perde tempo para provocar uma catástrofe na vida de Jó. Um dia, um mensageiro chega com um recado ruim. Os inimigos nos atacaram, roubaram os boi e jumento e mataram as pessoas que trabalhavam em nosso campus. Fui o único que escapou para trazer a notícia. Então Satanás deixou só ele para trazer a notícia, porque Satanás achava que ali Jó já ia pecar contra Deus. Mas não. Naquele mesmo instante, chega outro mensageiro. Um raio atingiu as ovelhas e os pastores. Estão todos mortos. Eu fui o único que escapou e vi lhe contar. O segundo mensageiro veio contar. Chega então o terceiro mensageiro. Os caldeus, aquele povo hostil, atacaram os camelos e mataram os seus condutores. Só eu escapei e vi lhe contar o ocorrido. Ainda outro mensageiro chegou com a pior das notícias. A casa de seu filho mais velho desabou, matando todos os seus filhos. Eu fui o único que escapou e estou aqui para lhe contar a tragédia. Então Satanás tirou até as coisas mais preciosas de Jó, que foi seus filhos, que estava acima de todas as suas riquezas. E então Jó fica triste com a perda da sua propriedade, de seus rebanhos e dos trabalhadores. Mas fica arrasado com a morte de seus filhos. E ele raspa a sua cabeça em sinal de sofrimento e rasga sua roupa até que se torne farrapos para expressar sua angústia, mas não culpa Deus pela desgraças. Então observe que Jó, com toda essa perda, e mais ainda, uma das piores, perdeu os seus filhos, mas mesmo assim não o culpa a Deus. E então Jó diz: vim a este mundo sem nada, e o deixarei sem nada. Deus me deu tudo, e agora tomou. Deus tomou, louvado seja seu nome. Essa palavra é forte, eu fico emocionado, porque Jó, ele fala a verdade. Ele fala que veio ao mundo sem nada, como a gente mesmo também não vem ao mundo sem nada. A gente não tem nada, gente. A gente vem ao mundo sem nada. Quando a gente é bebezinho, nossos pais que tem que nos vestir, nossos pais que tem que nos dar. Então depois que, estando adulto, que nós passa a ter as coisas. E quando a gente morre, também você não tem nada, você não leva nada. Então essa palavra de Jó, com tudo que ele passou, me deixou emocionado. Me deixou emocionado. E então Deus disse a Satanás: viu, Satanás, ele é um homem melhor
do que você pensou que fosse. Isso é o que você pensa. Então Deus falou isso para Satanás. E Satanás disse: bem isso porque não fiz nada a ele ou a sua saúde. Mas ninguém louva a Deus quando está doente. Satanás falou isso com Deus, quando Deus falou que Satanás pensou que Jó fosse uma coisa sem ser. Então Deus diz: e isso é o que você pensa? Tire sua saúde. Se você acha que isso terá algum efeito sobre este homem tão justo e bom, só não tire sua vida. Então Deus permitiu que Satanás tirasse a saúde de Jó. E nos tempos de hoje nós também somos provados assim, com doença, com enfermidade. Mas Deus é capaz de nos curar através da sua perseverança, da sua fé, da sua obediência a Ele, do seu amor a Ele. Então Ele é capaz de te curar. E então Satanás imediatamente retorna à terra e ataca Jó com terríveis feridas, da cabeça aos pés, e ainda por cima amaldiçoa com insônia. Mesmo quando consegue dormir, Satanás o aterroriza com pesadelos. Como não consegue mais se alimentar direito, o pobre homem esmagrece e fica muito fraco, jogado a um canto, quase não consegue mais se mover. Jó ficou num estado, pessoal, praticamente vegetando, com a pele ferida, magro, desnutrido. Isso é muito triste o que Jó passou. Mas vamos até o final para a gente ver o que Deus fez tremendamente na vida de Jó. Ainda assim Jó não reclama e nem questiona Deus. No entanto, a sua esposa, tudo o que possuímos e todos que amavam se foram. Essa doença, por certo, o matará. Você deveria amaldiçoar Deus e morrer logo de uma vez. Então Jó olhou para sua esposa. Jó olha para sua esposa com suas pálpebras doloridas e ofuscadas. Não seja tola, mulher. Não se pode aceitar as coisas boas de Deus sem também se conformar com as ruins. Que coisa boa. Então ele quis dizer que as coisas boas você aceita. Então se vir as coisas ruins, você vai amaldiçoar Deus? Quer dizer que você acha que sua vida tem que estar sempre boa? Não. Não é porque você serve a Deus que sempre você vai ter dias de glória. Não. Nossa vida, ela é atentadora. Atentadora aqui na terra. Mas aquele que continua firme na presença do Senhor, esse terá vitória na sua vida. Amém? Quando os amigos de Jó ficam sabendo de todo o seu drama, vêm sentar-se com ele num depósito de lixo nos limites da cidade. A enfermidade tinha afetado tanto a Jó que seus amigos quase não o reconheceram. A situação é tão triste que por 7 dias ninguém diz uma palavra e eles apenas ficam sentados junto
ao amigo sofrendo. Finalmente, depois de uma semana, Jó rompe o silêncio com um grito de dor. Eu não sei, Jó disse, eu não fiz nada de errado. Por que Deus permite que todas essas coisas terríveis me aconteçam? Ele faz ficar chocado com a pergunta espera de Jó. Então ele fica chocado com a pergunta à espera de Jó. Não fique angustiado, Jó. Porém, até onde sei, Deus não pune as pessoas inocentes. Você deve ter feito algo de errado. Aqui os amigos já falou isto com Jó, sem Jó merecer ouvir isso, né? Mas eu não pequei, Jó disse. E mesmo se tivesse pecado, Deus conhece o meu coração, sabe que eu amo e me perdoaria. Então dá para você ver que mesmo quando você faz algo de errado, e você amando a Deus, porque falhar é do homem, Deus ainda te perdoa. Porque Ele vê o quanto você o ama e o quanto você obedece a Ele. Por momento algum que você peca, Deus é capaz de te perdoar. Mas Bildad não se convence. Parece que você está culpando a Deus por ser injusto, Jó. Lamento, mas se seu filho morreram, é porque deve ter merecido isso. Você deveria aceitar tudo e confessar ao Senhor os seus pecados. Os amigos começou, né? Porque não estava entendendo o homem que era servo de Deus e tudo aquilo de ruim acontecer na vida dele. Então os amigos passaram a falar isso com Jó. Mas Jó, eu confessaria meus pecados se Deus viesse e me dissesse o que fiz de errado. A insistência de Jó em defender a própria inocência ofende seu terceiro amigo, Zofar. Você é um falastrão, não sabe nada sobre Deus. Teima em dizer que não fez nada de errado, quando a única coisa que pode salvá-lo é pedir perdão ao Senhor por seus pecados. Então o amigo dele já estava ali com muita raiva, porque Jó estava defendendo a sua própria inocência de que não fez nenhum pecado. E de fato Jó não fez, mas eles não sabiam que isso era um plano de Satanás. Então Jó disse: que amigo vocês são? Não me consola no pior momento da minha vida e ainda acha que falam por Deus? Só gostaria que ele viesse até mim e falasse por si mesmo. Mesmo que o Senhor tirasse a minha vida, eu continuaria confiando nele. Tremendo demais, muito tremendo. Que história linda essa de Jó. É de ficar emocionado. É de ficar emocionado, pessoal. Você que está em casa, triste, você que está passando por alguma coisa na sua vida, seja lá na saúde financeira, seja lá ansiedade e depressão, que Jesus te abençoe, Jesus te cura, que Jesus pode te dar o que você precisa. E através dessas palavras nos deixa muito feliz em saber que tudo de ruim que acontece na nossa vida, um dia tem um dia de alegria, que é o dia que Deus vai nos dar. Mas você precisa passar, você precisa ter fé, você precisa continuar acreditando em Deus, porque Ele te vencerá. Enquanto Jó ainda falava aos seus amigos,
Deus de repente vem até ele no meio de uma tempestade. Fique em pé, como um homem. Eu lhe farei perguntas, Jó, e você me responderás. Então Deus veio falar com Jó. Você acha que sabe muita coisa, Jó? Deus perguntando. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você alguma vez ordenou que amanhã surgisse? Você determinou ao sol onde nascer? Por acaso consegue alterar a posição das acasos? Desculpa, pessoal. Deus diz aqui, desculpa, eu falei uma letra aqui errado. Então Deus fala: determinar o sol onde nascer? Por acaso consegue alterar a posição das estrelas? Consegue ter domínio sobre as criaturas que eu criei? Deus fazendo a pergunta a Jó. Eu estou no comando do universo, governo tudo o que existe. Você não consegue entender os meus caminhos, não é capaz de compreender o bem maior que desejo a você. Tudo o que tem a fazer é confiar em mim. Então Deus falou isso com Jó. Até porque em momento algum Jó pecou contra Deus. Mas Deus houve a necessidade de falar com Jó. Por que Deus falou isso com Jó? Porque Jó não pecou contra Deus. Foi fiel a Deus. Em resposta ao discurso de Deus, Jó cai de joelho. Eu falei de coisas que não entendia. Por favor, perdoe-me, Senhor. Então, ele pediu perdão a Deus se ele falou coisas que não entendia. E Deus o perdoou a Jó, porque em momento algum Jó pecou contra Deus. Depois disso, Deus cura Jó. O Senhor dá a ele o dobro do rebanho que possuía e 10 outros filhos. Jó vive feliz pelo resto de seus dias. Então Deus, na obediência de Jó, na fé que Jó tinha e acreditava que aquilo ali Deus ia mudar, então Deus dá a ele em dobro tudo aquilo que ele perdeu. E isso não é diferente na sua vida. Isso não é diferente na sua vida. Deus vai te dar o dobro do que você perdeu. Seja saúde, seja vida financeira, seja uma família, seja o que você perdeu. Aprenda a confiar em Deus e esperar, porque Ele vai te dar o dobro. Amém? Que Jesus abençoe a vida de vocês que está nos acompanhando nessa linda história de amor que Deus teve à humanidade. Amém? Fique com Deus. E o próximo capítulo será Deus chama Abrão. Amém? Fique com Deus.